e te mostrarei. Abraão levantou-se de manhã cedo, preparou o seu jumento, tomou 2 de seus servos e Isaque seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe havia mostrado. Ao 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Então Abraão disse a seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, e depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Levou também o fogo e a faca, ou o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão: meu pai. Respondeu Abraão: estou aqui, meu filho. Isaque perguntou: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: meu filho, Deus mesmo proverá o cordeiro para o holocausto. E os dois iam caminhando juntos. Tendo eles chegado ao lugar que Deus havia mostrado a Abraão, este edificou o altar e arrumou a lenha. Depois amarrou seu filho Isaque e o colocou em cima do altar sobre a lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor bradou desde o céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: estou aqui. Então o anjo disse: não estenda a mão contra o moço, não lhe faças nada, pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, teu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso no mato pelo chifre. Abraão foi, pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Porque disse Abraão, por isso Abraão chamou aquele lugar Jeová Jireh. Pelo que diz, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela 2ª vez desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste teu único filho, que com certeza te abençoarei e multiplicarei grandemente a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência dominará a cidade dos seus inimigos, e todas as nações da terra saberão, serão abençoadas por meio da tua descendência, pois obedeceste a minha voz. Glória a Deus. Então, que história é essa? Então, assim, quem que não conhece a história de Abraão? Eu acho que essa é a história que todo crente recém-convertido logo já descobre a história de Abraão. Porque até aqueles que nunca professaram a fé em Jesus conhecem a história do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Edson Gomes, lá na Bahia, um cantor de reggae, sempre falou do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Mesmo fumando maconha, antes de cantar, mas ele falava do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Então todo mundo conhece a história do Deus de Abraão. Mas, irmãos, o mais engraçado é que não basta apenas conhecer uma história, é preciso vivenciá-la. É preciso aprender com essa história. É preciso desenvolver um relacionamento com Deus através da história. Porque quando eu vejo a história de Abraão, irmãos, eu vejo alguém que tentou agradar a Deus o máximo possível. Eu vejo alguém que abriu mão de um privilégio tão grande para agradar a Deus. Porque pensem comigo, Abraão esperou, irmãos, 100 anos. Não foi 20 dias, não foi 20 anos, nem 10, nem 30 anos, 50. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. E quando Abraão tem um filho, Deus vem colocar Abraão em uma situação de desconforto para ver que de fato era Abraão. E ele diz: Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho. E Abraão pensou 2 vezes, irmãos.
Abraão, ele vai, ele se prepara para fazer aquilo que Deus havia pedido para ele. E na nossa vida não pode ser diferente. Quando Deus falar conosco, precisamos estar atentos, precisamos estar ligados e apercebidos para ouvir a voz do Senhor. Sobre aquilo que o Senhor está designando, está nos orientando e está nos pedindo. Porque Deus não pede nada além do que nós podemos oferecer para Ele. Tudo que o Senhor nos pede é porque Ele sabe que nós podemos oferecer. E se nós não estamos oferecendo é porque nós não queremos, porque Ele sabe da nossa força, Ele sabe das nossas capacidades, Ele entende nossas limitações. Então, se não estamos oferecendo, é porque não queremos. Porque Deus não é um Deus maluco. Deus não é um Deus insano. Ele é um Deus que tem consciência. Ele é um Deus que nos conhece. Ele sabe do nosso levantar. Ele sabe como foi o nosso dia e conhece o nosso pecado. Então, se Deus está te pedindo algo, porque Ele sabe que você pode oferecer. E engraçado que eu percebi algumas coisas nessa história, irmãos, que me deixou maravilhado. Que me deixou maravilhado. Mas existe pelo menos 3 lições nesse texto. 3 lições. Primeira lição: o sacrifício prova quem somos e no que nós cremos. O sacrifício prova quem somos e no que nós cremos. Quando Abraão foi provado, Deus já sabia o que ele iria fazer. Aquilo não era para provar para Deus quem era Abraão. Uau! Mas era para provar para Abraão quem ele era. Aleluia! Não era para provar para Abraão quem era Deus, mas era para provar para Abraão quem ele era. E Deus, quando resolve nos provar, é para mostrar para nós quem nós somos. Segunda coisa, estou na introdução aqui rapidinho, irmãos, eu quero entrar no texto aqui. Segunda coisa, Abraão é o pai da fé, porque foi o primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus está em primeiro lugar. Aleluia. Abraão, entenda isso, pode ler toda a história. Abraão foi o primeiro na Bíblia Sagrada, irmãos. O primeiro a provar com sacrifício de si mesmo que Deus está em primeiro lugar. Antes de Abraão nós tivemos Abel. Lembra que Abel ofereceu lá a sua oferta e por isso foi morto? Mas Abraão não ofereceu uma oferta de si mesmo. Ele ofereceu uma oferta do campo. Mas Abraão oferece uma oferta de si mesmo. E qual é a oferta? Seu filho. Antes de Abraão nós tivemos Abel, que fez sacrifício, mas não de si mesmo. Foi de animal. Mas Abraão tirou de si mesmo o que ele mais amava. E esperou por mais de 100 anos. Mas sabendo que Deus estava em primeiro lugar, ele ofereceu aquilo que ele tinha. Ele não pensou, irmãos, ele falou assim. Ele não foi egoísta, assim, Deus me deu um filho, agora Deus está tomando. Não. Ele entendeu, se Deus me deu, é para Deus também que eu vou devolver. Terceira coisa, Deus não fez o que ele não permitiu. Ou melhor, Deus fez o que ele não permitiu Abraão fazer. O que foi que Deus fez que ele não permitiu Abraão fazer? Ele deu seu único filho para morrer por todos lá na cruz do Calvário. Glória a Deus! Porque ele entendeu o coração de Abraão. Por isso, querido, eu quero pregar nessa noite sobre um tema. Deus só prova. Deus só prova quem tem qualidade. Deus só prova quem tem qualidade. Pastor, mas eu estou a vida inteira provando, sendo provado por Deus. A minha pergunta é: será? Porque, irmãos, eu nunca vi alguém que está sendo provado por Deus reclamar da aprovação. Eu nunca vi alguém que está sendo provado por Deus deixar de orar. Eu nunca vi alguém que está sendo provado por Deus deixar de jejuar. E de muito menos meditar na sua palavra todos os dias. Será que você está sendo provado?
Que provas são essas que tem causado no teu coração murmuração, reclamação, reclamado da vida? Porque, irmão, Deus só pode provar aqueles que têm qualidade no verdadeiro cristão. Que Deus vai dizendo assim: eu vou provar esse cabra que eu quero aprovar ele. Porque quando Deus decide provar Abraão, irmão, Deus encontra em Abraão qualidades. Deus encontra em Abraão qualidades. E qual foi a primeira qualidade que Deus encontrou em Abraão? Versículo 3. Me acompanha aí, Davi, por favor. No versículo 3, Deus encontra em Abraão a primeira qualidade, irmãos. E qual foi a primeira qualidade que Deus encontrou em Abraão? Aleluia. Deus encontrou Abraão um homem preparado. Primeira qualidade que quando Deus resolve provar Abraão, ele encontra em Abraão um homem. Eu quero que vocês me deixem na tela, por favor. Me ajuda aí, por favor. Aleluia. É Gênesis 22, versículo 3. Me ajuda aí. Senão eu vou te dar um coro depois. Não mexe mais. O que ele fez, irmãos? Ele é um homem o quê? Preparou. Ele fez o quê? Preparou. Ele preparou, irmãos, um homem preparado. Pastor, mas ele preparou. Não, irmãos, ele tinha tudo. Ele estava preparado. Quando Deus chama ele, no outro dia ele se levanta só para montar o jumento e colocar as coisas. Por quê? Havia em Abraão a oração, a adoração, dedicação, santificação. Abraão estava preparado. Agora minha pergunta é: se o Senhor resolver te provar hoje, você está pronto? Se o Senhor resolver te provar hoje, você está pronto para ser provado por Deus? Porque, irmão, na boa, a maioria da igreja nunca foi provada, só estão vivendo consequências das suas escolhas. A maioria da igreja não sabe o que é uma aprovação em Deus. Eles tomam decisões ruins e vivem as escolhas das suas decisões. A igreja nunca soube o que é ser provado por Deus. Porque, irmão, ser provado por Deus não te distancia de Deus, te aproxima de Deus. Deus, fala Deus. Ser provado por Deus não vai te deixar longe do Senhor, vai te aproximar, vai te colocar de joelho, você vai chorar, você vai viver, mas você vai dizer: daqui eu não saio. Aleluia. Daqui ninguém me tira, porque eu sei o que eu quero, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Aleluia. A igreja não sabe o que é ser provada. Porque eu vou falar como homem, se Deus me pede meu filho, eu falo: Senhor, o Senhor deve estar ficando muito maluco. O Senhor deve estar se tornando um Deus insano para pedir o meu filho. Mas Abraão, ele nem corre na esposa. Ele fica em silêncio. Porque quem é provado não reclama, não abre a boca. Glória a Deus. Quem é provado vai para o quarto no secreto para tentar entender o que está acontecendo. A igreja de hoje sai reclamando, contando para um e para outro da miséria e o sofrimento que está passando. Abraão não conta para ninguém. Abraão está dizendo: se Deus está pedindo, eu estou na brecha, eu estou no lugar certo e eu vou oferecer o meu sacrifício, porque eu sou um homem preparado. Quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, ele diz: no demais, irmão meu, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revista-se de toda a armadura de Deus, para que possa resistir ao dia mau. Paulo está dizendo: ei, virá dia da provação, mas quem se reveste não reclama, não murmura, continua de pé, adorando, glorificando, exaltando, porque ele entende que ele está preparado. Aleluia. Obrigado. Ele está preparado. Ele está preparado.
Na manhã seguinte, levantou-se Abraão, preparou o seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Que o Senhor comece a preparar o teu coração a partir de hoje. E que você entenda e você diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser provado e não viver consequências das minhas atitudes. Senhor, eu aceito ser provado pelo Senhor, porque o Senhor só prova quem o Senhor quer aprovar. Deus só prova e não quem Ele quer provar. Deus não prova por provar, Ele só prova quem Ele quer exaltar e colocar coisas grandes sobre a vida. Sabe qual é a ideia da igreja do século 21? É que Deus não me fez para sofrer. Mentira do diabo. Jesus te chamou e há momentos que você vai sofrer sim, você vai chorar sim, você vai padecer sim. Sabe por quê? Porque você não tem estrela na testa, você não é melhor do que Jesus. Você deve padecer sim por amor ao nome dele. Está escrito na sua palavra. Aleluia. Aí o diabo criou uma ideologia na igreja atual dizendo: eu nasci para ser mais que vencedor. O que é ser mais do que vencedor, irmãos? Ser mais do que vencedor é aquele que passa pelas provas glorificando e chega lá no final e diz: como foi bom ter sido afligido, porque me valeu a pena. A igreja atual é a igreja que tudo vai dar certo. Se não acontecer do jeito que eu quero, Deus não está comigo. Não, eu vou lá, se der certo é porque Deus está comigo. E não para com esse negócio. Que nem sempre tudo que está dando certo, Deus está no meio. O Senhor prova os corações. Pastor, eu vim para a igreja hoje, não queria ouvir essa palavra. Você queria assim que você veio para o culto. Você não só queria, você precisa ouvir essa palavra. O Senhor está te convidando a se preparar, a estar junto dele, porque o dia mau chega para todo mundo, irmão. Eu vivi dia mal por 16 anos, o dia mal chega para todo mundo. E aqui não tem ninguém com estrela na testa para o dia mal não chegar, o dia mal chega para todo mundo. Se não for pela permissão dele, é por mandado dele, mas chega para todo mundo. Então vamos nos preparar, irmãos. O Senhor vai chacoalhar a figueira, irmão, só vai ficar de pé de fato quem é crente em Jesus. Porque a igreja não está sendo crente, a igreja está brincando de ser crente. E o Senhor vai balançar a figueira. Pode começar a contar no dia, vocês vão ver que isso vai acontecer no balançar. E eu digo isso para vocês, sabe por quê? Porque tem hora que eu me envergonho. Quando eu vejo a mídia dizer que nós já passamos mais de 70% de um país cristão. E eu não vejo essa relevância, essa mudança num país que tem mais de 70% da população cristã. Porque um país que tem mais de 70% da população cristã é um país onde as coisas têm que mudar, têm que acontecer. Pelo contrário, cada vez mais nós vemos a corrupção inserida no nosso país. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que só falou assim: o dinheiro compra tudo menos o caráter. Eu falei, pelo contrário, o dinheiro está mais comprando hoje em dia o caráter das pessoas. Homens que eram sinceros, homens que eram tementes a Deus, e hoje está vendendo o seu caráter por causa de uma oportunidade. Deixaram a igreja de lado porque são amantes de si mesmo. E depois, quando as coisas não vêm, que está sendo provado por Deus. Não, irmãos. Isso são consequências de escolhas. Está preparado? Quer dizer que se preparou, que tem conhecimento do que será feito ou que vai acontecer. Isso é alguém preparado. Quantos Abraão nós teremos aqui nessa noite que vai se preparar em nome de Jesus? Quantos Abraão, irmãos? Segunda coisa, irmãos, está no versículo 5. Segunda coisa que eu observei nesse texto. Isso. Segunda coisa que eu
observei nesse texto, irmãos, Deus coloca uma prova. E ele se prepara. E aí, irmãos, eu vejo algo tremendo em Abraão. Porque a prova não tira sua comunhão. Ele diz assim: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz. Aleluia. Vamos até lá. Depois voltaremos. Aleluia. E depois de Adorar. quem é provado, irmão, adora. Quem é provado, entende o processo e adora. Ele disse: fique aqui porque nós vamos até lá, vamos adorar e voltaremos. Aleluia. Ah, Jesus. Glória a Deus. Ele disse: fique aqui porque nós vamos lá adorar e depois voltaremos. Quando você é provado por Deus, não importa de que forma você esteja sendo provado, mas você entende que precisa estar em adoração. Paulo e Silas estava sendo provado, mas ele estava em adoração. Aleluia. O sofrimento chegou, mas eles continuavam em adoração. Aleluia. Isaías está sendo cerrado no meio, mas ele continua em adoração. Jó está sendo provado, mas ele continua em adoração. Porque quem é provado tem relacionamento, e no meio do relacionamento existe um coração adorador. Um coração que adora em meio ao processo, em meio à dor, em meio à dificuldade, mas ele vai dizendo: eu adoro, eu adoro, eu adoro, porque ele é digno de toda adoração. Se ele está fazendo, eu entendo, eu aceito o processo, porque no final eu serei mais, muito mais que vencedor, mas é necessário vencer o processo. Aleluia. O que você faz quando você está na prova? O que você faz quando você está em dificuldade? Fica reclamando? Fica questionando? Lamentando? Não é assim que diz o hino aí, não sei nem meu cantor, diz que questiona ou adora? Questiona ou adora? Não é assim que diz o hino? Mas nós queremos fazer o quê? Nós queremos questionar. Quem vive questionando não tem resposta, irmãos. Mas quem vive adorando tem sempre testemunho para contar. Glória a Deus. Quem vive adorando tem sempre testemunho para contar. E mais um detalhe, irmão, o diabo fica confuso quando ele vê um crente na prova e continua adorando, exaltando. Ele diz assim: eu não sei o que acontece com esse cara. Sofrendo tanto, mas ele continua adorando. Está dando tudo errado, mas ele continua adorando. Porque ele entende o que João disse, Jesus disse em João 4, 23, 24. Mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esse espírito em verdade não é aqueles que entendem a dificuldade, a dor, o sofrimento, mas ele entende: eu adoro em espírito e em verdade, porque ele é a verdade, ele é o motivo da minha adoração, então eu adoro ele em espírito e em verdade. Então passa aqui de Abraão, não fique preocupado no sacrifício, mas entenda o processo e diga: enquanto acontece o processo, eu adoro, eu glorifico, eu exalto, eu pulo mesmo, eu rolo cambalhota, porque o meu negócio é com ele. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Adore. Adore mesmo, a ponto de incomodar quem está do seu lado, porque tem gente que fica incomodada quando alguém está adorando. Tem gente que está adorando e a pessoa fala: meu Deus, eu preciso de tudo isso. É porque ele não sabe a prova que você está passando e que você está entendendo o processo. É por isso que você adora, é por isso que você pula, é por isso que você grita. Sabe por quê? Porque você não está olhando para a luta, você está olhando para ele. Aleluia, aleluia, adore mesmo, porque ele é digno de toda honra e de toda adoração em nome de Jesus. Aleluia.
Aleluias. Glória a Deus. Esse Abraão é fora do comum, irmãos. Oh, aleluia. Por isso que ele está lá na história dos hebreus, os heróis da fé. Porque, irmãos, quem não suporta o processo nunca terá um legado para deixar. Abraão deixou um legado. Pode ler lá. Leia lá em Hebreus capítulo 11. O legado de Abraão. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Abraão estava preocupado em só queria adorar. Terceira coisa. Versículo 8, Davi, por favor. Glória a Deus. Irmãos, eu comecei a ler isso aqui. Eu não tinha essa mensagem hoje de manhã. Eu falei, Deus, eu vou em oração que eu preciso que o Senhor me revele algo. E enquanto eu estava orando, o Senhor me revelando cada coisa. Eu falei, meu Deus, uau, minha vontade de levantar a oração e já ir logo escutar. Eu falei, vou terminar de orar. Porque eu sei que o Senhor tem muito mais. Versículo 8, do Gênesis 22. O capítulo é o mesmo, só o versículo que muda aí. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. O que você vê aqui, irmãos? O que você vê aqui? Deus mesmo há de prover. Eu vejo um homem confiante. Proverá. Ele está levando o filho, mas ele está dizendo: Ele proverá. Aleluia. Aleluia. Não, vocês não entenderam? Ele proverá. Aleluia. Ele proverá para si o cordeiro. Aleluia. E Abraão disse: Ele mesmo proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E depois continuaram caminhando. Abraão está dizendo para Isaac: Isaac, não se preocupa com o holocausto, o Senhor vai prover. Ei, você vem por culto preocupado, deixa eu dizer uma coisa: o Senhor é o Deus que provê. Glória a Deus. O Senhor é o Deus que provê, irmãos. Aleluia. O Senhor não é o Deus que deixa você sem resposta. Ele é o Deus que provê. Ele é o Deus que proverá. O grande eu sou, o Jeová Jireh, o Deus da providência. O grande eu sou está conosco nessa noite. E Ele proverá para si o cordeiro, em nome de Jesus. Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá, Ele proverá. Glória a Deus. Aleluia. Qualidade. A qualidade que Abraão teve no versículo 8, ele era um homem confiante em Deus. Como é que está a sua confiança nele? Como que está? Como é que está a confiança em Deus aí? Pastor, eu estou orando, mas nada acontece. Será que a oração que você tem feito a Deus é na proporção do uso da fé? Que não basta só orar, precisa crer. Porque ele diz: Ei, se pedires alguma coisa ao meu Pai, crendo o receberei. Tem que orar, mas tem que crer. Tem que orar, mas tem que crer. Não basta orar, irmãos. Deus não quer apenas ouvir palavras, Deus quer ouvir um coração que crê. Crê, irmãos, pelo amor de Deus, você precisa crer no teu Deus. Deus não mudou, Ele continua o mesmo, Ele é imutável. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o Deus de Paulo, é o Deus de Silas, é o Deus de João, é o Deus de Pedro, e é o nosso Deus, Ele continua o mesmo. Mas precisamos exercitar a nossa confiança nele. Aleluia. Precisamos, irmãos. Precisamos. Irmãos, eu não sei como é que você coloca a sua fé em Deus. Mas eu contei isso com o Emerson num dia que nós estávamos indo no velório do pastor.
pai do pastor. E eu falei para ele que uma certa vez eu viajei para Belém do Pará, fui convidado para fazer um serviço numa empresa lá na Friboi. E quando chega lá, me deparei com uma situação que eu nunca tinha visto na minha vida. Falei para o meu patrão, falei, olha, deixa isso para amanhã. Mas na verdade é porque eu não sabia. Eu não disse para ele que eu não sabia. Fui para o quarto de hotel, irmãos, aquela noite foi uma noite singular entre eu e Deus. Eu disse, Deus, eu vim aqui não foi para passar vergonha. Eu nunca fiz esse tipo de instalação. Mas o Senhor é o Deus da ciência, o Senhor é o Deus que sabe. E levantei, irmãos, fui dormir, porque eu sou muito tranquilo, eu não perco meu sono por nada. Eu sou aquele que dentro de 2 minutos vai me procurar, eu já paguei. Eu falei para a pastora Cris, eu falei, alguém tem que conversar longe da cama, porque na cama é para mim dormir. Eu não sei, nos dias, irmãos, e vamos embora. E aí, fui trabalhar no outro dia. Cheguei lá no outro dia, irmãos, parecia que eu já trabalhava com aquilo. Aleluia. Aleluia. Porque eu fui colocando a mão assim, irmãos, o negócio foi saindo, quando eu veio, já estava tudo pronto. Irmãos, não basta orar, você precisa confiar no teu Deus. Aleluia. E nessa hora, irmão, somente bloqueia, porque eu poderia ir para o YouTube, para qualquer lugar, e eu pensei em YouTube, pensei em nada, só queria falar, era com Deus. Falei, Deus é o Senhor, e eu aqui, pronto, acabou. E nós viemos de lá, irmão, com tudo resolvido, sabe por quê? Deus é o Deus que ouve uma oração quando se crê. Não há nada impossível para Deus, mas para esse impossível acontecer, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer. Se você não crê, você não pode ver o impossível de Deus. Então creia, confie no Senhor. Faça com Abraão. Como Abraão está indo lá, ofereceu o seu sacrifício, mas ele está dizendo, o Senhor proverá. Aleluia. Não está tudo dando errado, o Senhor proverá. Está tudo atrasado, o Senhor proverá. Está tudo escuro, o Senhor proverá. Eu não sei como vai acontecer, mas Ele proverá. Ele proverá. Ele proverá. Ele proverá em nome de Jesus. Porque Ele é Deus que provê, irmãos. Ele é Deus que provê, Ele é Deus que provê. Ele proveu no passado e está provendo hoje. Ele é Deus que proverá, irmãos. Você precisa crer no Deus que provê. Creia no Deus de providência. Que vem comigo aqui, Edson. Ele podia falar assim, meu filho, você não entendeu que você é o sacrifício? Mas a confiança dele estava em Deus. Meu pai, cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Não, filho, o Senhor proverá. Irmãos, e muitas das vezes é difícil você falar para pessoas que Deus vai prover e você vê no coração da pessoa que ela não crê. O irmão, não tem nada mais difícil para um pastor quando ele lança uma palavra, ele exorta a pessoa e ela não entende aquela exortação. Porque para que ele entenda, uma exortação não é corrigir ninguém, exortação é levantar a pessoa e dizer, ei, Deus tem uma obra na sua vida, tem um chamado, se coloque de pé porque Deus é contigo. Você motivar alguém, você olha na pessoa e diz assim, e a pessoa olha para você e diz assim, eu creio. Creia, porque a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. E ouvir A palavra de Deus. Por que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo ler? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo, creia, pelo amor de Deus. Se está faltando fé, diga, Senhor, a tua palavra diz que fé é um dom, então eu quero o dom da fé. Mas peça. Ouse pedir ao Senhor para que a tua fé aumente. Deus não mudou, irmão, só não está acontecendo porque nós não estamos crendo. Nós não estamos crendo. Nós precisamos crer. Precisamos crer, e quem crê vê milagre, irmãos. Glória a Deus. Abraão colocou a sua fé em ação, ele confiou e disse, o Senhor proverá. Confiante é uma pessoa que crê que Deus já preparou tudo. Se você é confiante, você crê que Deus já preparou tudo. Tudo. Não é a metade, eu disse tudo.
quarta qualidade que Abraão teve, irmãos. Uau, versículo 9, Davi, por favor. Vocês percebem alguma coisa aí, irmãos? Percebe sim ou não? Sim. Vamos ler todo mundo, 1, 2, 3. Quando chegar ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão tinha uma qualidade nesse versículo. Qual que é a qualidade de Abraão, irmãos? Qual que é? Você percebeu alguma coisa aí? Abraão estava preocupado em sempre manter o altar em ordem. O que ele fez? Ele construiu um altar. Tem altar aí? Tem altar aí? Aleluia! Quem tem altar está enquadrado na qualidade de Abraão. Precisa ter altar. O problema é que nós não estamos construindo altar para o Senhor. O Espírito Santo está pairando sobre a sua igreja, procurando altar. E nós precisamos preparar o altar para que ele possa habitar. Abraão disse: eu vou preparar um altar, eu vou construir um altar. Quem prepara altar tem certeza da habitação daquele que está escolhendo para a sua vida. Então Abraão disse: eu vou construir um altar, eu vou preparar, porque eu sei que no altar há fogo, no altar há providência, no altar o Senhor responde, no altar eu não fico sem resposta. Então eu vou preparar o altar. Aleluia. Como é que está o nosso altar nessa noite? Porque para preparar o altar precisa de algumas coisas, irmãos. Para preparar o altar precisa pintar as paredes, sim ou não? Sim. Não. Não. Para preparar o altar precisa colocar as cadeiras em ordem, sim ou não? Para preparar o altar precisa orar. Por que nós ficamos de cara para baixo quando oramos, irmãos? Porque eu te convido a partir de hoje nunca orar com o rosto para cima. Eu te convido sempre a orar com o rosto para baixo. Orar com o rosto para baixo é reconhecer as suas misérias e as suas fragilidades. E dizer para o Senhor: eu não sou digno de olhar para o céu, por isso eu me rendo e eu me humilho diante de Ti. Aleluia. Preparar o altar é orar, irmão. Preparar o altar é jejuar. Preparar o altar é ler a Bíblia. Preparar o altar é ter comunhão com os irmãos. Preparar o altar está em santificação. Porque se não preparar o altar, não tem como ter fogo. Porque Abraão se preocupou em preparar o altar para quê? Para que houvesse fogo. E se o altar não está preparado, não pode haver fogo. E o fogo do dia de hoje é quem? A presença do amado Espírito Santo. É a presença do amado Espírito Santo. Então tem que ter altar. Aleluia! Nós queremos oferecer para o Senhor, irmãos, as coisas de qualquer jeito. Nós queremos cantar de qualquer jeito. Nós queremos pregar de qualquer jeito. Nós queremos fazer tudo de qualquer jeito. E pelo amor de Deus, eu te convido a partir de hoje a trazer a sensibilidade ao teu coração e entender: antes de oferecer, é preciso preparar o altar. Antes de fazer, é preciso preparar o altar. Antes de colocar as mãos, prepare o altar. Tenha altar primeiro, em nome de Jesus. Porque, irmão, nós estamos muito preocupados em fazer, e não está preocupado em ser. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16: tu, porém, Timóteo, tem cuidado de ti. Tenha cuidado de ti, porque você fazendo isso, você vai salvar a você e aqueles que te ouvem. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, tenha sempre altar, porque quem tem altar vê resposta de Deus, quem tem altar tem providência de Deus, quem tem altar tem santificação e tem milagre de Deus. Aleluia! Irmãos, é difícil. Eu olho para tanta gente numa expressão vazia. Pessoas que falam de um Deus poderoso, mas não vivenciam o poder desse Deus. Pessoas que falam de um Deus de milagre, mas nunca viu milagre em Deus. Pessoas que testemunham de um Deus de poder, mas não vivem o poder desse Deus. Precisamos ser uma igreja relevante, irmãos.
Precisamos ser uma igreja relevante. Uma igreja relevante na música. Uma igreja relevante na palavra. Uma igreja relevante quando coloca as mãos, vê o Senhor agir. Nós precisamos ser uma igreja relevante. E não uma igreja apenas de palavra. Porque se não tem altar, não tem nada, irmãos. Abraão disse: eu vou construir o altar. Altar no hebraico quer dizer Israel. Ou seja, significa matar. Quando eu fui pesquisar isso aqui, eu fiquei perplexo. Israel significa matar. Eu falei: Deus vai matar o quê? O Senhor ministrou no meu coração: matar a carne, matar os seus desejos, matar o seu orgulho, matar a sua soberba, matar tudo aquilo que você acha que tem que ser do seu jeito. Altar é lugar santo, é lugar exclusivo da habitação de Deus. Por isso que Abraão se preocupou em preparar o altar. Se não preparar o altar, irmão, o Senhor não pode vir com fogo. E Abraão construiu o altar. Sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão disse: Senhor, o altar está pronto, a oferta de libação está no lugar, então agora manda fogo. Aleluia. Agora manda fogo. Mas o Senhor, irmãos, ele não queria matar o filho de Abraão, ele só queria provar Abraão. Quinta coisa que Abraão fez, irmãos, com qualidade. E ele tinha como qualidade: Abraão não negava nada ao Senhor. Quantos de nós estamos negando tudo ao Senhor, irmãos? Pastor, não nego nada ao Senhor, tem certeza? Quantas das vezes, às vezes, você está ali no celular, batendo um papo com alguém, e o Senhor ministra no teu coração, dizendo assim: filho, vem para o quarto, vem ter um momento comigo. E você vai dar uma de desapercebido e não vai, negando um momento de conversa com o teu Senhor. Quantas das vezes o Senhor ministra no seu coração, no dia anterior, dizendo: filho, amanhã é dia de santificação, amanhã é dia de jejum. E você diz: Senhor, eu não consigo jejuar, e você não jejua. Quantas vezes o Senhor ministra no seu coração: filho, vem estudar um pouco a minha palavra. E você nega esse momento de intimidade com Deus através do conhecimento da palavra. Abraão não negou nada, irmãos. Versículo 16. Abraão não negou nada ao Senhor. Olha o que o Senhor diz aí no versículo 16. E disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, meu Deus, não me negando o seu filho, o seu único filho. Irmão, Deus olhou para Abraão. Se o Senhor olhar para você hoje, será que Ele vai encontrar de fato alguém disponível, disposto a doar? Será que você tem coragem de doar ao Senhor? O que o Senhor tem te pedido e você tem negado? O que o Senhor tem te pedido e você tem negado? É, Jesus. Porque Paulo disse algo muito lindo. Paulo disse: eu me gastarei e me deixarei gastar, ainda que eu vos amando muito mais e sendo odiado, mesmo assim me gastarei. O que você tem dado ao Senhor? Deus tem pedido sim
irmãos, eu acredito que Deus tem pedido algo a você. E o que você tem respondido para Ele? O que você tem respondido para Ele? Porque, irmãos, o que eu faço para o Senhor eu considero muito pouco. Tenho estado, irmão, bastante cansado. Mas eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo pouco. E aí eu digo isso para você porque você, como um crente, você só tem 2 cultos na semana. E mesmo assim você nega um ao Senhor. Você tem uma quarta-feira para glorificar e agradecer o nome dele, você nega uma quarta. Nega um domingo. A oportunidade de adorá-lo. De dizer que ele é santo. De dizer que ele é justo, que ele é o Senhor da tua vida. Nós dizemos sempre, Senhor, Senhor, Senhor. E aí Israel está dizendo, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Deus. E ele chega para Israel e diz assim, se eu sou o Senhor, vosso Deus, aonde estará a vossa obediência? O que o Senhor tem te pedido? O Senhor tem te pedido e você não tem dado. Irmãos, todo cristão tem direito a descansar. Mas eu digo uma coisa para vocês, que vocês não estão cansados do trabalho físico. A maioria das pessoas aqui estão cansadas, um cansaço espiritual, não é físico. Eu compartilhei com os irmãos na sexta-feira no curso que na terça-feira me bateu um cansaço fora do comum. Eu levantei tão disposto, eu disse, hoje eu não vou trabalhar. O Senhor veio ao meu coração, me fez entender o que estava acontecendo ali. E eu entendi que Satanás estava querendo trazer um cansaço sobre a minha mente. E eu tomei a decisão que eu precisava ir trabalhar, fui trabalhar, e à noite eu estava resolvendo as coisas que eu precisava resolver. E o diabo tem trabalhado de uma forma terrível na mente das pessoas, lançando um cansaço. E as pessoas têm se sentido um cansaço fora do comum, e não é um cansaço físico. É um cansaço mental que vem do reino espiritual. Para trazer um desconforto, uma falta de desejo, uma insatisfação. E nós não estamos nos lançando diante de Deus para entender o que está acontecendo no mundo espiritual. E aí o Senhor tem te pedido, eu quero mais a sua presença, eu quero mais você. E aí quando chega na igreja, o que a gente canta? Eu só quero ver você. Ver o que, irmãos? Se quando Ele está te procurando, te pedindo a tua presença, você tem negado para Ele. Ele não negou para nós, irmãos. Ele não negou para nós. Não está aqui na minha ministração, não, mas coloca aí, Davi, João 3,16. Ele não negou para nós. Ele não negou para nós, ele continua a se negar. João 3,16, olha o que ele fez por mim e por você. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu o seu único Filho, ele não negou. E traga essa frase aqui: Deus amou tanto. Traga essa frase para Deus me amou tanto.
Quando você traz para o contexto, Deus me amou tanto, você traz para dentro de si a responsabilidade que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sexta qualidade que Abraão tinha, está no versículo 17. Uau, isso aqui, irmãos. Eu falei, Deus, o Senhor é tremendo mesmo. Versículo 17 e 18, Davi. Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados. Meu Deus. Porque ele entrou na sexta qualidade. Porque você me obedeceu. A bênção do Senhor é para quem obedece. Aleluia. A bênção do Senhor não é para quem passa nas tias da igreja. Não é para quem canta melhor, não é para quem prega melhor. A bênção do Senhor é para quem lhe obedece. Engraçado que eu fiquei pensando hoje à tarde, eu olhei com a areia ali no local onde eu estava hoje para almoçar. E eu olhei assim e falei, meu Deus, se eu pegar só um pouquinho dessa areia, eu não consigo contar quantos grãos tem nela. Imagine a areia do mar. Mas tudo isso porque Abraão tinha uma qualidade. Abraão era? Ele era? Obediente. Agora pergunta comigo, e eu? Responda aí, e eu? E você? E você? Não pense que viver milagres é de qualquer forma. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Porque Abraão, ele era obediente. E você? Você é obediente ou é um questionador? Porque, irmãos, como tem gente rebelde dentro da igreja. Tudo que fala chega assim, ô, mas que ele faz? Mas por quê? E por que tem que ser eu? Abraão, ele vai, Deus pediu, ele vai oferecer o seu filho conforme Deus pediu. Ele não questionou. Abraão entendeu uma coisa: manda quem pode e obedece sem ter juízo. É verdade. Ele disse, Deus é Senhor e eu sou filho. Deus é Senhor e eu sou servo. Aleluia. Deus é meu amigo e eu sou amigo de Deus. Então existe sempre uma ordem em Deus. A ordem de Deus não está na horizontal. A ordem de Deus está na vertical. E nós estamos sempre querendo questionar. Para quê? Para que tudo isso? Para que fazer isso? Quando não mais existe aqueles, irmãos, espero que na igreja não tenha crente assim, que obedece a Deus, mas não obedece o homem. Tem crente assim, sim ou não? Ele diz que ele obedece a Deus e não ao. Ele está certo ou errado? Está errado. Está errado. A Bíblia diz assim: se vocês não obedecem ao homem a quem vê, como pode obedecer ao Senhor a quem não vê? É Jesus. E a obediência, irmão, não está atrelada à sua igreja, está atrelada à tua empresa, a quem é superior a você.
Não, mas eu não obedeço porque ele é um descrente, não interessa, então saia da empresa. Mas se você está lá, você deve obediência. Não, mas é porque ele sabe menos do que eu. Engraçado que ele sabe menos que você e ele está numa posição superior a você. Eita Deus. Nós precisamos ter uma mente em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, eu estou aqui para obedecer e não para sacrificar. Porque nós somos muito preocupados em nos sacrificar e não em obedecer. E para ter a bênção do Senhor instalada sobre nossas vidas é necessário obedecer. Abraão tinha essas qualidades. Ser obediente é ser submisso, é ser humilde, é ser dócil. É ser capaz de obedecer sem questionar. Não importa. Dê um direcionamento, obedeça. Eu sempre falo para o pastor Rodrigo, eu falo para ele, não é que eu concordo com o senhor em tudo, mas obedeça. E eu não questiono, porque se eu não tenho que obedecer, eu não posso questionar. Agora, quando é uma conversa aberta entre nós dois, aí o questionamento é outro, porque estamos tendo uma conversa aberta sobre ideias, sobre situações. Mas se é sobre direcionamento, irmão, a gente obedece, não questiona e pronto, acabou. Que o Senhor levante uma igreja dedicada a obedecer. Porque as bênçãos do Senhor estão pairando, irmão, sobre a igreja entender, precisa entrar em processo de obediência para que possa desfrutar. Porque é isso que o Senhor disse: atentamente me ouvir e me obedeceres, comereis o melhor desta terra. Foi para esse mesmo homem que o Senhor disse isso. Abraão, se atentamente você me ouvir e me obedecer, você comerá o melhor desta terra. E o mais engraçado, irmãos, é que depois que eu descobri isso, eu não faço muito esforço. Antigamente, a gente ficava fazendo muito esforço, inventando tanta coisa para ver se dava certo isso ou aquilo. Não. Você só precisa obedecer. Irmãos, eu vivi uma prova durante 16 anos da minha vida, desde 2008. Jefferson está conosco há mais tempo do que vocês. Dias a fio, irmãos, à noite desafios. Quando a RAV foi ser fundada, o pastor Rodrigo nos procurou, e nós nos aliançamos a ele. Depois eu procurei e falei: pastor, a gente vai ficar fora. Falou: por quê, pastor? Eu falei: porque eu não tenho condições de ir nos cultos. Ruim, irmão, não conseguia trabalhar, não conseguia vir no culto. E isso não foi só quando a RAV fundou, isso é anos a fio. Mas, irmãos, eu sempre fiquei quieto. Não estou falando isso para vocês para me memoriar, porque Deus é meu testemunho. E quem me acompanha há muito tempo nunca viu eu murmurar sobre essa luta que eu vivi 16 anos. Às vezes eu chorava porque eu não podia fazer o que me era proposto para fazer. E não ficar chorando porque eu estava reclamando do passado. 16 anos apenas. Me machuquei construindo uma igreja. O engraçado é isso. Que eu me machuquei construindo uma igreja onde eu pastoreei por muitos anos. E essa luta me acompanhou por muitos anos, mas eu nunca desisti, nunca deixei de pregar. Às vezes eu estava pregando, mas só Deus sabia como eu estava. Aleluia. Mas eu mantive o foco, irmãos. Nunca desisti do meu Senhor. A pastora Verônica também orou muito por mim. Luta, irmãos, noite e dia. Internado algumas vezes. E não era internado 2, 3 dias, não. Era 25 dias, 32 dias. Em 2015 eu dei entrada no hospital com risco de amputação da minha perna, com infecção generalizada. Mas eu, firme no meu propósito.
E quando eu estava estudando sobre isso hoje, o Senhor me trouxe memória para mim testemunhar isso para vocês. Glória a Deus. Deixa eu mostrar, pastor. Porque às vezes a gente fala de provação e às vezes você olha e fala assim, é porque a vida dele é muito fácil. Eu me esqueci que eu ia até mandar para a Rose pedir para ela jogar na tela, que era para vocês verem como que eu me vi. Não tem problema, fechava os olhos. Se não tivesse coragem de ver, fechava os olhos. Mas irmãos, desde junho o Senhor deu basta nisso. Desde junho o Senhor deu basta nisso. Oh, aleluia. Aleluia. Desde junho o Senhor deu basta nisso. E eu tenho entendido em Deus algumas coisas, irmãos. Glórias a ti, Jesus. Eu tenho vivido os últimos tempos a plenitude da graça de Deus tão poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Tenho tido algumas experiências com Deus extraordinárias. E o mais engraçado é que nesse processo eu tive a oportunidade de orar por pessoas com câncer e ver Deus curar. Eu tive a oportunidade de orar por pessoas com depressão e ver Deus curar no mesmo dia. Aleluia. Tive a oportunidade de orar por uma pessoa na cadeira de roda, mandei ela levantar, ela levantou, depois perdeu a fé e sentou de volta com a pedra afundando. E vivi desse processo, mas eu nunca desisti. Aleluia. Porque, irmãos, eu sei quem eu tenho crido. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei a quem eu sirvo. E eu não sirvo a Ele pelo que Ele pode fazer. Eu sirvo a Ele pelo que Ele é. Aleluia. Não sirva a Ele pelo que Ele pode fazer com você, mas sirva a Ele pelo que Ele é. Por isso logo Ele vai dizer em Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então entenda que toda prova dura um tempo, mas um dia ela cessa, um dia ela acaba. Então procure buscar em Deus as qualidades que Abraão tinha. E diga a Deus: se Abraão tinha, eu quero ter também. Se Abraão viveu, eu quero viver também. Porque Deus só prova, irmãos, que Ele quer provar. Aleluia. E no grande dia do Senhor, Ele vai dizer assim: você, eu te provei, você foi aprovado. Aleluia. E mais que isso, o Senhor quer dar testemunho de você. Como assim, pastor? Lembra de Jó? De onde você vem, Satanás? Eu venho de rodear a terra e passear por ela. Você viu um cabra lá embaixo que é temente, fiel, que se desvia do mal? Não foi Jó que deu testemunho dele, foi Deus que deu o testemunho de Jó. Aleluia. O Senhor pode se levantar nessa noite para dar testemunho sobre nós? Ele pode se levantar para dar testemunho sobre mim, sobre você? Fique de pé.